Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Bom, gente, como de prometido, na manhã de hoje, nós vamos conversar com a presidente do Conselho da Comunidade de Execução Penal da Comarca de Arroio do Meio, a Márcia Lorenzon. Nós vamos falar sobre o programa de desenvolvimento no presídio de Arroio do Meio, que concorre, inclusive, ao Prêmio Nacional de Boas Práticas. Também sobre algumas situações que foram feitas no presídio em Arroio do Meio. Agradecendo a sua presença, Márcia. Obrigado pela visita aos nossos estúdios aqui da Rádio Tirol. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, agora então. sim, estou ouvindo a Márcia. Bom dia. Bom dia, Márcia. Bem-vinda novamente. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês na Rádio Tirol. A gente ficou muito feliz com o convite. Em nome de toda a diretoria do Conselho, já agradeço essa oportunidade de estar falando com vocês aqui na rádio. Bom, Márcia, eu estava lendo aqui o release, até a gente conversava fora do ar, dessa sala multiuso que foi construída no presídio estadual de Arroio do Meio. Gostaria que você explicasse para a gente qual era a necessidade da construção dessa sala e como é que vai funcionar, né? Quem vai poder utilizar esse espaço, esse novo espaço em Arroio do Meio. Uhum. Então, qual é o objetivo dessa sala multiuso, então? Ela veio atender uma demanda que nós tínhamos de espaço físico ali dentro do presídio, né? Que nós não havíamos um espaço para as reuniões do Conselho da Comunidade, da equipe pedagógica que atua lá dentro através do EJA prisional. Nós não havíamos um local para fazer as reuniões, os encontros, as abordagens com as famílias dos presos também, a equipe pedagógica do EJA, a equipe técnica que atende as famílias, o assistente social, o psicólogo. Então não havia um espaço definido, um espaço adequado para essas atividades paralelas que vêm atender então toda uma rotina dentro do sistema do presídio estadual. Então ela veio suprir uma necessidade que nós havíamos de espaço físico ali, onde vamos poder fazer as reuniões, os encontros, o grupo de AA, vamos trazer o grupo do Naranon. Estamos também trazendo pesquisadores do Hospital São Francisco, através do doutor Rafael Moreno, que vai fazer uma pesquisa com os presos também sobre a questão da dependência química, que dentro do grupo que nós temos ali das pessoas em liberdade privada, nós temos um alto índice de pessoas independentes químicas. Então essa sala vem para dar suporte a essa equipe, né, aos profissionais que atuam aí, e todo um planejamento, as ações que a gente vem a executar dentro do presídio para tentar fazer a recuperação e a ressocialização dos presos. Só para o ouvinte entender, né, Márcia, essa sala não é de utilização dos presidiários, né? Não. Nós vamos fazer um trabalho ali com as equipes de apoio, com as equipes multidisciplinares, os profissionais, né, os familiares que têm acesso ao presídio também, que não havia um espaço adequado para atendimento dessas famílias, né? O próprio Conselho da Comunidade, que se reúne frequentemente ali para acompanhar as ações e despachar muitas ações também junto com o presídio. Nós não havíamos espaço adequado para o grupo do Conselho, então ele vem atender essa demanda então, de toda a equipe que está no suporte, no apoio então, do atendimento do presídio. Bom, essa sala também será aproveitada, como você destacava fora do ar para a gente, para fazer o atendimento aos familiares, né? Aos familiares. Acredito que o tratamento, trazer o detento de volta à vida social, ela passa inclusive pelo tratamento familiar, não só daquele detento, mas da sua família como um todo, né? Exatamente, a gente está preparando esse momento que a pessoa fica presa, né? Como é que está a situação da família desse preso, né? As suas esposas, os seus filhos, seus pais, suas mães, como é que fica esse acompanhamento familiar? Então o Conselho também vem fazendo uma parceria junto com o CRAS de Arroio do Meio, para fazer então esse contato com essas famílias, né? E com elas poder sentar e reordenar, reorganizar a vida dessa pessoa que logo vai estar saindo, né? E que rumo vai tomar essa pessoa que está saindo da prisão, né? Quais são os caminhos, como vamos encaminhá-la para o trabalho, como vamos conseguir reintegrar a sociedade. Então esse é um trabalho muito importante que os técnicos vão desenvolver ali com o grupo familiar e com o acompanhamento e parceria também com o CRAS, os técnicos do CRAS de Arroio do Meio. Essa situação é muito interessante, né, Márcia? Afinal de contas, nós vivemos uma sociedade extremamente preconceituosa e infelizmente ainda vivemos, né? E quando se fala de um presidiário, né, de um detento, se cobra muito, né? Mas se dá poucas oportunidades. Por exemplo, se ele sai do presídio, ele precisa ter um emprego, porque senão ele vai voltar a cometer atos ilícitos, né? Se ele não consegue emprego em lugar nenhum,
como é que ele vai se manter? Como é que ele vai se sustentar? Então, automaticamente, se ele não consegue, ele vai acabar voltando para a criminalidade. E é importante esse processo, e até você destacar, porque tem parcerias em Arroio do Meio com empresas que ajudam, né, nessa situação. Sim, nós temos então as empresas locais, elas oferecem trabalho para os que são do regime fechado também. Então, qual é o sistema que nós temos ali, que a gente entende que é importante para a pessoa? O trabalho, né? Então, tanto os que estão no regime aberto, semiaberto, de dia saem para trabalhar, saem e retornam à noite. Os do regime fechado, nós temos uma empresa de embalagens de sacolas de papel, onde elas oferecem o material, o produto, e os presos montam as sacolas e colocam o cordão na sacola, né? Fazem um trabalho de montagem, dobragem e colagem dessas sacolas, onde eles ganham por produção. Porque muitos presos eles não têm o acompanhamento familiar, alguns que vêm de outra comarca, né? E eles não têm acesso nem a itens básicos de higiene. Então, um creme dental, um gel de barbear, uma escova de dente, né? Então, como eles não têm acesso a esses materiais, eles precisam de ter a sua própria fonte de um pouco de recurso para conseguir comprar os mantimentos mínimos de higiene. Então, as empresas que nós conseguimos fazer parceria ali através do conselho, elas trazem a matéria-prima ali para dentro do presídio, eles controlam a produção de cada um e o preso ganha por produtividade. Então, eles calculam quantas embalagens eles fizeram, quantas sacolas produziram. Nós temos também uma empresa que traz os produtores, que traz também a montagem de prendedores para as lojas, né? Que eles prendem, fazem uma montagem dos prendedores, né? E também é por quilo. E quanto eles produzem por quilo é o correspondente que aquele preso vai ganhar. Só para ter uma noção, Márcia, esse presidiário, por exemplo, do sistema fechado, no regime fechado, ele trabalhando, ele tem a carteira assinada ou é feito um contrato? Como é que é essa situação? Não. A partir do momento que a pessoa está em liberdade privada, ela não tem mais acesso a nenhum tipo desses direitos civis de vínculo, né? Ele não possui nenhum tipo de vínculo. Realmente ele atende as necessidades básicas, né? Esse recurso que ele recebe do trabalho, da mão de obra dele, é para atender às necessidades básicas do preso mesmo. O apenado semiaberto, ele já tem direito a assinar sua carteira de trabalho? O regime de trabalho com as empresas que estão fora, eles têm um abono no valor do pagamento, né? A empresa que contrata o semiaberto, ela paga um valor muito baixo, que é inferior a um salário mínimo. Então, qual é a vantagem dessas pessoas, da empresa? A empresa contrata por um valor bem menor, não tem encargos trabalhistas, não possui encargos trabalhistas, né? E o preso tem um local onde futuramente ele pode estar até já vinculado. Exato. Que assim que ele cumprir a sua pena, ele já está vinculado, né? Então, ele já tem uma experiência já nessa empresa. Fica mais fácil. Márcia, eu gostaria que você falasse desse tripé da recuperação. Por que o nome tripé e como é que funciona esse programa? O tripé da recuperação é uma linha de atuação que o Conselho vem cumprindo na comarca de Arroio do Meio já há uns 10 anos, que é baseado na lei de execução penal. O que diz a lei? Que você tem que dar acesso a condições de trabalho, de educação, de cultura e de dignidade às pessoas que estão em liberdade privada. Com o intuito de quê? De prepará-las para retornar à sociedade, a fim de ressocializar essas pessoas, de reintegrar essas pessoas e reabilitar o cidadão que está lá dentro, que por um período está pagando um prejuízo que cometeu à sociedade e que assim que pagar a sua dívida com a sociedade, ele vai ter que reintegrar a comunidade, ele vai ter que voltar para o seu meio aonde ele vivia. Então, o nosso tripé se baseia em quê? O que traz dignidade para o cidadão? O que traz dignidade à pessoa? Então, nós baseamos basicamente, a gente trabalha a linha do trabalho, de eles terem uma ocupação, de estar produzindo, que é a sala, o pavilhão de trabalhos que o Conselho construiu com várias parcerias, né? Então, nós temos um pavilhão onde de manhã os do regime fechado trabalham, e à tarde, que é o segundo eixo do tripé, eles estudam. Em 2016, o Conselho conseguiu instalar uma escola prisional, que é o EJA Liberdade, através de uma parceria com a Terceira CRE, com a nossa coordenadora Grace.
nós conseguimos instalar uma turma de EJA, onde os alunos, em atividade que não competem entre si, de manhã eles podem trabalhar, à tarde eles estudam. Esse trabalho, esse estudo, ele é opcional ou o preso ele é obrigado a comparecer ao trabalho e aos estudos? Tudo é opcional, porque a lei brasileira, a LEP, ela não obriga o preso a trabalhar. Tem leis na Alemanha que já é diferente da nossa lei brasileira, né? A lei brasileira, o preso, ele pode optar entre trabalhar ou não, entre estudar ou não. Trabalhar e estudar contribuem para a redução da pena? Com certeza, é 3 por 1. 3 dias trabalhados ou 3 dias em sala de aula reduz um dia da pena. E contribui também para a progressão da pena dele? Sim, porque a progressão está mais voltada para a questão da sala de aula. Nós tivemos o ano passado 13 alunos fazendo a prova do Enem. Esse ano nós temos mais um grupo de alunos também que vão aplicar a prova do Enem. Então, essa característica, além de o preso estar estudando, ele concorrer a um Enem, ele competir, fazer uma prova de Enem, ele tem progressão de pena também, tem um avanço. Como é que é a questão dos presidiários, né, dos detentos? Eles reagem de que maneira a esses programas, tanto o trabalho quanto o estudo? Eles aceitam ou existe ainda uma certa resistência? Aquelas pessoas, obviamente, indignadas pela privação da sua liberdade. Como é que é essa questão? A gente fez um feedback, né, com os presos através da equipe pedagógica do EJA. A gente teve um retorno de cada um, assim, como está sendo para eles essa experiência de voltar a estudar dentro da prisão. Então, os depoimentos são incríveis, o que nos motiva a continuarmos nessa linha de recuperação, que é o trabalho, a educação e a espiritualidade. Porque o preso que tem acesso à sala de aula, ele começa a criar novas perspectivas de futuro. Ele começa a reorganizar a própria vida e ressignificar o estilo de vida que ele vinha tendo até então. Porque nós temos inúmeros casos, né, de pessoas que acabaram entrando para o mundo da criminalidade não porque queriam, né, porque foram obrigados, não tiveram oportunidade. Não que isso seja desculpa, mas existem vários casos de pessoas que talvez se tivessem alguma oportunidade não entrariam para o mundo da criminalidade, né? Por ora por falta de estudo, por falta de instrução, talvez por falta até de um conselho, alguém que estivesse ao lado, né? A gente sabe que a questão da drogadição, da droga, ela contribui muito para o aumento da criminalidade, infelizmente é um dado que nos preocupa, mas tem muita gente que gostaria de fazer o diferente, né? Com certeza, é exatamente isso que você colocou. Nós temos um alto índice de pessoas jovens que estão ali por questão de tráfico de drogas, né? Então o que nos preocupa é que hoje o jovem que está na rua, livre, ele pode futuramente não estar mais ali por uma função de risco que ele se coloca, né? Porque ele envolvido na questão da drogadição, mesmo sendo usuário ou mesmo traficando, né? Ele está pondo a sua vida em risco. Hoje ele está aqui com a gente em liberdade, amanhã ele pode não estar com a gente. E a questão da drogadição, na minha opinião, né, ela trata de uma questão de saúde, né? Muito antes da questão prisional, uma questão de saúde, porque o dependente químico, ele acaba ficando tão envolvido nesse processo que ele não consegue mais sair, porque a dependência faz ele fazer qualquer tipo de coisa, né? Imagina ele para o uso das drogas, ele acaba o processo é sempre quase o mesmo para todos, né? Começa roubando dentro de casa. Exatamente. Depois que não tem mais nada para roubar dentro de casa, vai roubar na rua porque não tem dinheiro para comprar a droga. Exatamente. Então, se tivesse um tratamento, talvez, dessa grande maioria, dessa boa fatia de pessoas na área da saúde, talvez a gente não estaria com os presídios tão cheios assim, né? Pela questão da mudança da lei, hoje o tráfico de drogas, não sei qual é a quantidade já que configura o tráfico, né? Essa pessoa com a quantia de droga necessária para configurar esse tipo de crime, mas enfim, se tivesse um tratamento antes, talvez a gente não chegaria nesses índices, né? Com certeza, porque se você avaliar o perfil de idade, né? Maioria solteiros, jovens, né? Quando a gente acompanha a sala de aula, que a gente acompanha a professora atendendo esses jovens em sala de aula, a gente imagina que se não tivesse dentro de grades,
né? Ele poderia estar num outro curso, ele poderia estar fazendo um curso de qualificação, ele poderia estar fazendo um curso técnico, ele poderia estar numa sala de faculdade. E aonde está esse jovem, né? Ele está numa sala de aula com grades. Então, assim, totalmente, justamente o que a sociedade hoje está levando é isso, né? A gente tem que ajudar a pensar. Acho que é importante o papel da imprensa, de vocês, fazer a gente refletir sobre isso, qual é o nosso papel com essa pessoa que usa, que vende, que trafica. Porque nós, no Brasil, nós temos a mania de, em vez de prevenir, querer remediar. Seria muito mais fácil a gente prevenir antes do acontecimento do que depois estar tentando consertar aquilo que foi feito, né? Márcia, mudando um pouquinho de assunto, sim, até porque nosso tempo está terminando, eu queria falar desse Prêmio Nacional de Boas Práticas. Explica pra gente como é que está sendo, o que vai ser esse prêmio e como é que está, o Arroio do Meio está concorrendo com o quê? Arroio do Meio, então, encaminhou a proposta das atividades que nós a gente já vem fazendo, né, há anos já, que é o tripé da recuperação. A gente participou desse processo de seleção, a nível nacional. Quem poderia competir nas boas práticas, então, podia ser profissionais da área do jurídico, né, promotores de justiça, juízes, defensores públicos e órgãos da comunidade civil também. Então, nós escrevemos a nossa prática enquanto Conselho da Comunidade, que envolve a comunidade de Arroio do Meio, a comarca de Arroio do Meio e as parcerias que estão atreladas junto nesse atendimento a essas pessoas, né? Então, nós passamos por um processo de inscrição e de seleção, que encaminhando a nossa prática, que nós já viemos fazendo mais de 7 anos já, a gente passou por uma entrevista em loco. Então, nós tivemos o Instituto Datafolha, que esteve presencialmente acompanhando as atividades. Então, todo o relatório que tu encaminha das atividades no momento da inscrição, se selecionado esse trabalho, eles vêm em loco verificar se as ações realmente estão acontecendo de acordo. Então, nós já tivemos, né, então, essa visita do Instituto Datafolha, que faz a pesquisa das entidades inscritas, das práticas escritas, aonde eles pegaram coleta de dados, informações, com a SUSEP, conosco, do Conselho, fizeram fotos, registraram tudo e pegaram depoimentos das ações que vinham sendo desenvolvidas nesse programa de recuperação. O tripé da recuperação, então, é a linha de trabalho que a nossa comarca desenvolve para recuperar esses jovens que estão lá dentro, esses adultos também, tem alguns idosos lá dentro, que estão ali, estão numa condição diferente da nossa, que estão presos, né? Mas que são cidadãos comuns, como a gente, que têm as mesmas necessidades e que nós estamos ali para tentar trazer para eles um novo sentido para a vida deles e talvez que eles consigam se reorganizar para quando sair daí reconstruir a sua vida, né? E o depoimento que a gente vem tendo assim de sala de aula é que muitos alunos já pensam em fazer faculdade, já pensam em fazer cursos técnicos, assumir uma profissão, continuar estudando, se profissionalizar. Então, a gente vê no depoimento das pessoas que estão ali dentro, como a sala de aula, como essa ação do tripé da recuperação já está tendo resultado. Porque está mudando a forma de ver a vida, de organizar o seu futuro, de se reintegrar à sociedade e de restabelecer os vínculos com a sua família que eles perderam, né? E a terceira linha, então, além do trabalho, o trabalho laboral, a sala de aula, a educação, tem a religiosidade, que também é importante para o ser humano, né? Então, nós temos pastores de várias congregações que visitam, então, as pessoas, que dão assistência religiosa aos presos. E nós temos alguns padres também que frequentam as celas, né? Então, o presídio organizou uma rotina onde eles possam estar tendo o seu atendimento conforme as suas crenças. Então, tem os dias que vem o pastor, tem o dia que vem o padre. Então, essa garantia de acesso à religiosidade também é uma parceria que nós fizemos junto à SUSEP, né? Para que as pessoas possam ter acesso a isso, né? Então, muitos pedem a Bíblia, que eles não têm, pedem doação de Bíblia, porque precisam dela para dar a sequência, né? Então, a gente tem o nosso tripé da recuperação, que está, então, concorrendo ao Prêmio Nacional, se baseia nesses 3 eixos, então, que é as ações que nós já vemos desenvolvendo na comarca de Arroio do Meio. Que bacana, Márcia. Eu fico muito contente com a sua participação no dia de hoje e que bom seria se todos os presídios, né, a gente tivesse condições de fazer ações como essa em todos os presídios.
E seria muito fácil, talvez, trazer esse detento de volta se a gente tivesse um olho um pouquinho mais atencioso à questão dos nossos detentos em todo o Brasil, né? Eu cito vários exemplos, tem os presídios agrícolas, talvez se a gente, quem sabe presídios que pudessem formar cooperativas, né, produzindo alguma coisa, porque muito se fala, o preso está lá, é sustentado pela sociedade, mas se ele não tem condição de trabalhar, como é que ele vai se pagar, né? Tem que ter opção para ele poder trabalhar, né? Exatamente. Porque a gente só critica, estamos sustentando os presidiários, mas vocês estão privados da sua liberdade, estão dentro de uma cela, tem que ter trabalho dentro do presídio, porque senão não tem como trabalhar. Ele não vai conseguir pagar as suas contas. Como é que ele vai pagar a sua despesa se ele não tem onde trabalhar, né? Exatamente. Eu sempre faço, eu acho que quando a gente faz uma crítica, a gente tem que saber o que a gente está criticando e por que estamos criticando. Então, que bom que Arroio do Meio segue essa linha, dando opção aos presidiários, né? Cometeram, obviamente, infrações e é por isso que estão cumprindo pena, mas estão pagando sua pena, né? Pagando a sua dívida. Eu tenho também só uma contribuição, se me permite. Nós temos alguns presos que atuam na horta, nós conseguimos revitalizar a horta do presídio e o pomar. Então, a produção de alimentos orgânicos, ela é direcionada, então, para o consumo interno, né? Nós temos um senhor que é técnico agropecuário, o seu Roque, ele auxilia, ele é um voluntário da Emater, um voluntário que auxilia, orienta esses presos na produção desses alimentos de forma orgânica, e o excedente que não é consumido no presídio, o presídio acaba doando para as entidades ali de Arroio do Meio. Então, creches, escola, hospital, abrigo do idoso, abrigo da criança, elas recebem o excedente do alimento que é produzido pelos presos. E uma outra coisa que eu não coloquei, toda a obra, tudo que é construído e ampliado ali dentro é mão de obra carcerária. Então, os presos que têm habilidade na construção civil, eles são utilizados para fazer esse trabalho de ampliação, de reforma, melhorias. Tem um chefe de obra que coordena, que é contratado, o mestre de obra, né? Que coordena essas pessoas. E os que estão ali dentro, os próprios presos, é que levantaram as paredes, é que fizeram essa sala multiuso, que pintaram, que limparam, construíram. Nós utilizamos 90% de mão de obra carcerária. Bacana, Márcia. Obrigado pela sua participação. Fica o convite para outras oportunidades, quem sabe recebendo o Prêmio Nacional de Boas Práticas. A gente fica muito feliz por estarmos aqui hoje em Languiru, na Rádio Tirol. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a audiência de todos. E quando precisarem, por favor, nos chamem para discutir qualquer assunto da área. Nós estamos aqui para atender a comunidade, estamos aqui para pensarmos juntos em alternativas. Agradeço a oportunidade. Obrigado, portanto. Nós conversamos com a Márcia Lorenzon, ela que é presidente do Conselho da Comunidade de Execução Penal da Comarca de Arroio do Meio.